Olá, amigas, olá, amigos do Facebook. Infelizmente, a gente tem que continuar tratando desta pandemia da Covid-19, atualizando a situação que nós estamos vivendo no país, estamos vivendo no estado de São Paulo e no município de Jaboticabal. Infelizmente, nós não conseguimos. Havia um certo otimismo no primeiro semestre do ano, que no mês de agosto a gente já estaria uma situação bem tranquila em relação a essa pandemia. E não é verdade. Infelizmente, agora o pessoal já está falando que só a partir de outubro nós vamos entrar na normalidade, mas a situação está muito preocupante ainda, muito preocupante. E nós temos que pensar nos diversos aspectos desse problema que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Então, eu gostaria de começar pelos dados, né? que os dados estão mostrando. O Brasil continua sendo o segundo país com mais casos registrados de Covid-19 e de mortes. Mais de 3 milhões de brasileiros, 3 milhões, quase 3 milhões e 100 mil brasileiros foram atingidos pela Covid-19. Nós estamos com mais de 102 mil mortos já contabilizados, tristemente contabilizados pela Covid-19. Apenas os Estados Unidos da América tem mais casos, passa de quase 5 milhões e 300 mil norte-americanos atingidos pela Covid e 167 mil mortos. E o que a gente observa no mundo é que a doença, a pandemia, está até certo ponto estabilizada em alguns lugares, especialmente na Europa e alguns países da Ásia, mas do norte da Ásia, então Japão, China, Coreia do Sul, mas está crescendo muito ainda na América Latina. Então, se nós pegarmos os dados do Brasil, do Peru, da Bolívia, do México, da Colômbia, proporcionalmente, do Chile, o número de pessoas atingidas pela Covid é muito alto proporcionalmente à população desses países. Então, o que os médicos falam aí de epicentro da doença está acontecendo, o lugar mais, com a doença com mais crescimento, está acontecendo na América Latina e no sul da Ásia. A Índia está crescendo muito a incidência da Covid-19. A Índia é um país com mais de 1 bilhão de habitantes. Já tem mais de 2 milhões de pessoas atingidas pela Covid-19. Então, a humanidade muito longe de ter encontrado uma solução para essa grave pandemia. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas atingidas, 630 mil paulistas, moradores do estado de São Paulo, foram atingidos pela pandemia, 25 mil já morreram no estado de São Paulo. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o estado de São Paulo é com o maior número, mas proporcionalmente à população não é. Proporcionalmente à população, os casos mais graves são na região norte do país e no Distrito Federal. Os 3 primeiros casos são 2 estados da região norte e o Distrito Federal, onde a proporção de pessoas atingidas pela Covid é maior. E alguns estados está diminuindo o número de novos casos, mas alguns estão aumentando. Alguns estados demorou mais para a doença se manifestar. Então, o caso do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará. É uma doença que não dá uns dibres, viu? É impressionante, né? Porque o Amazonas está diminuindo, o Pará está aumentando. São Paulo está diminuindo os novos casos, mas em Minas Gerais está aumentando. No sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está aumentando também. Então, nós temos que tomar muito cuidado aí, bastante cuidado. Os dados de Jaboticabal, os dados mais recentes do boletim de hoje, né, de 11 de agosto,
indicam que nós temos 353 casos já confirmados e 582 casos sendo monitorados. Eu fiz uma conta rápida, desses 582, eu acho que um pouquinho mais de 300 vão ser confirmados, se reproduzir o que aconteceu até agora. Então, nós devemos ultrapassar 500 casos, infelizmente. Vamos chegar perto, na minha estimativa, bem grosseira, mas vamos chegar perto de 1% da população do município atingido pela Covid-19. E já temos 20 óbitos, já confirmados, 20 óbitos pela Covid-19. Jaboticabal tem se destacado por uma taxa de letalidade muito alta, ou seja, o número de mortos por doentes em Jaboticabal tem sido bem acima da média do estado de São Paulo. Eu, como não sou da área médica, eu não vou tentar explicar isso, não vejo como, né? Não tenho conhecimento suficiente, mas nós estamos tendo um caso de letalidade bem maior do que a média do estado. São os mais velhos que estão morrendo? Sim, a maior parcela de mortes, todo o Brasil, São Paulo, Jaboticabal, são os mais velhos, quando tem algum agravante a mais, né, diabetes, problemas cardíacos, especialmente obesidade, mas também abaixo de 60 anos, tem gente que faleceu, e às vezes sem nenhum outro problema adicional. O problema da Covid, tão somente. Então, os cuidados têm que ser mantidos muito fortemente. Eu, antes de passar aqui para os desdobramentos, né, desta situação, algumas discussões que nós temos que fazer, eu queria destacar a presença do Eugênio Ferreira. Eugênio, boa noite. O Jonathan Alexandre, que está dizendo, de acordo com o Ministério da Saúde, 65% morreram em hospitais públicos. Pelo menos 59% eram negros e negras, 31% das mortes não têm identificação de cor. Fica evidente que o coronavírus mata muito mais quando há o abandono do Estado. É isso, né? Então, nós temos uma situação como em outras doenças. Os mais pobres, os negros, são mais atingidos, sofrem mais com essa doença. Carlos Eduardo de Paula está cumprimentando. Carlos, Alessandra Arruda Toledo, boa noite, Alessandra. Muito bem-vinda aqui nessa discussão. A Isilda Anjos, sempre presente. O Edson Luiz Falvo. Falvo, minha irmã, Mônica Bacarim, a Miriam Bacarim, minha mulher, o Adriano Fonseca. Boa noite a todos. Ótimo assunto, professor. Já que no Brasil e em nosso município, os casos de contágio da Covid-19 vêm aumentando vertiginosamente. Eu diria que estão aumentando, né? Talvez um pouco menos, Adriano, do que anteriormente, mas continuam aumentando. Eu vi um estudo, os dados, uma interpretação, melhor dizendo, do Luiz Nassif, dos dados oficiais. O crescimento parece que estabilizou num nível muito alto, né? O Brasil ainda está aumentando bastante, mas não tanto como anteriormente. O Paulo Roberto Troiano também participando, nossos amigos Ernesto Poli, não é? É isso. Então, Cláudia Troiano também, a Rosária assistindo. Então, várias pessoas aí participando da nossa live. O Ica também. Bom, e agora? Vamos pensar nos desdobramentos disso. Vamos pensar nas providências que têm que ser tomadas. Continua no país uma atuação, do meu modo de entender, inconsequente do governo federal. Nós o Brasil mantém um general no Ministério da Saúde. Um general que não é médico, podia ter um general médico, né? Conhecedor de epidemia, não é o caso. Isso é um descaso, né? Um problema sanitário sendo tratado por alguém que não é da área e se cerca de pessoas que não são da área. E fica fazendo briga
com governadores, com prefeitos, querendo passar a responsabilidade adiante. Isso é o pior, a pior atuação que pode ter, não é? O pior tipo de atuação. Nós fomos pegos com muitas novidades por uma pandemia que a gente não estava acostumado. E, ao invés de ficar dizendo a responsabilidade é fulano de tal, nós devíamos estar coordenando as ações no Brasil, para que a gente saísse o mais rapidamente possível dessa pandemia. Não é o que a gente verifica por parte do governo federal. Não estou dizendo que não há erros de governos estaduais, de prefeituras, não é isso. Mas se tivesse um espírito diferente, não essa disputa política mesquinha, grotesca, eu ia dizer outros termos, mas eu vou me preservar. Talvez a gente não tivesse chegado nessa situação. Mas vamos lá. Isso tem algumas implicações, né? Nós entramos Jaboticabal desde sábado, desde o dia 7 de agosto, o governo do estado declarou a região de Ribeirão Preto como região na fase amarela, que é a terceira fase em gravidade, vermelha, laranja, amarela, depois tem mais duas, né, abaixo da amarela. Então, nós estamos no meio termo aí. O que permite, inclusive, que passem a funcionar bares, lanchonetes, restaurantes. Não funcionar plenamente, tem que ter uma série de adaptações, especialmente a lotação. Os bares e restaurantes têm que funcionar com 40% da sua capacidade. Shopping center também, a praça de alimentação do shopping, pode começar a funcionar desde que nós entramos na faixa amarela da Covid-19 no estado de São Paulo. Isso é importante, não? Importante que a economia vá retomando com muitos cuidados o normal, até porque o número de pessoas que perdeu o emprego de atendentes, de bares, restaurantes, dos garçons, garçonetes, né, balconistas que foram demitidos, foi muito grande. Então, é importante que isso volte a acontecer. O Jaboticabal já está numa fase que isso pode acontecer. Por outro lado, a gente sabe, né, tem informação que a prefeitura vai jogar mais pesado na fiscalização e na multa das pessoas. Pelo não uso de máscara, as pessoas correm o risco de ter uma multa acima de R$500, e o comércio, se não estiver seguindo as regras de atendimento, pode ter uma multa acima de R$5.000. Eu acho que é sempre muito ruim resolvermos isso com multas, especialmente esses valores, né, são muito altos. Imagina uma pessoa sem máscara ter que pagar uma multa de R$500. Eu acho que a gente tem que apostar mais na questão educativa, mas temos que trabalhar para isso, né, para que as pessoas saiam às ruas, têm necessidade de sair às ruas muitas vezes, saiam às ruas, protegida e protegendo as outras pessoas. Então, essa providência, acho que a gente deu uma relaxada, sabe? A gente vai, não, a doença está diminuindo. E em lugares que as pessoas diminuíram os cuidados, a doença voltou com mais intensidade. Então, não é a hora de relaxar, não. Né? É a hora de ainda manter muito cuidado. Uma outra coisa é a questão da volta às aulas presenciais. Então, o governo do estado está falando em voltar a aulas presenciais com adaptações. Eu, nesse caso, nesse item, eu sou particularmente contra que se voltem às aulas neste ano, na rede estadual de ensino. Na rede municipal também. Né? Porque as crianças, evidente que o índice de mortalidade das crianças é muito menor, mas elas levam a doença para casa. Vão ficar doentes e levam para casa. Os adultos podem vir a falecer. Né? Eu sei, é muito, muito complicado. Eu já conversei com pais e mães. É muito difícil pais e mães terem que ajudar os filhos, para muitos pais e mães, que, mesmo porque trabalham ou não têm uma formação escolar tão extensa, ajudar os filhos nas lições de casa com o ensino virtual. Trouxe esse tipo de complicação.
mas é melhor a gente cuidar da saúde nesse momento. É melhor a gente, na minha avaliação, não dá para precipitar a volta às aulas neste ano. Nós vamos ter que verificar o que vamos fazer com isso o ano que vem. Qualquer volta precipitada às aulas, a incidência da doença aumenta novamente, e isso traz um agravante para todos nós, né? Deixa eu ver aqui, a Cláudia Brusmão está me cumprimentando. O Felipe Zapella, do modo de entender a ciência, é um absurdo a conduta do governo federal no combate da pandemia. Concordo totalmente com você, Felipe. Nós temos tantos médicos de boa qualidade no Brasil, tantos sanitaristas de excelente qualidade no Brasil, que deveriam estar sendo consultados para tomar as medidas corretas, e a gente está apostando no negacionismo. Eu não vou fazer propaganda para nenhum negacionista, né? Mas esses dias eu vi um vídeo de um pastor famoso, né? Como tem também padre da Igreja Católica. O pastor dizendo, olha, isso não existe, não vai passar de 2.000 pessoas no Brasil, é um absurdo o que a gente está fazendo com a economia brasileira, né? Negando a doença. E ainda continua gente negando a doença, que não é um problema. É um grande problema, nós temos que enfrentar isso corretamente, sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista da saúde pública. Nós não podemos tripudiar com essa situação. Bom, além da volta às aulas, a gente tem que pensar no tratamento, né? Nos fármacos, para enfrentar essa pandemia. E aí as notícias são relativamente boas. Bom, hoje vamos tomar um pouco de cuidado, porque a gente já se surpreendeu muito com essa doença. Mas tem vindo notícias a mais forte é da Rússia, né? A Rússia hoje aprovou formalmente uma vacina contra a Covid-19. Então, a Rússia anunciou para o mundo que tem uma vacina contra a Covid-19. O Estado de São Paulo, em acordo com uma empresa chinesa, está fazendo testes na sua população. Acho que foram 600 pessoas que já passaram por esse teste, e os resultados foram bons, muito bons, né? Parece que está dando resultado. Isso não está aprovado ainda, mas o teste já está bem encaminhado. Na Inglaterra também parece que há notícias de vacina. Vamos torcer para que isso dê certo. Mas eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, né? Pensando no que foi, inclusive, a vacinação contra a paralisia infantil, que hoje os mais novos nem sabem mais, eu acho, né? O que é paralisia infantil. A gente não vê mais paralisia infantil manifestada no Brasil. Porque nós fizemos uma vacinação em massa e eliminamos essa doença, até onde eu consigo perceber, da realidade brasileira. Mas olha que coisa bonita. O Albert Sabin, que foi o cientista que descobriu a vacina Sabin, que leva o nome dele, a gotinha, né? Ele não cobrou a patente, ele tinha direito a receber pela vacina. Ele liberou a vacina da paralisia infantil, o que torna ela mais fácil de ser produzida por vários laboratórios. E eu acho que a gente tem que iniciar uma campanha em nível mundial para isso, tá? De os governos, os laboratórios públicos ou privados que descobrirem uma vacina efetiva, não cobrem a patente e não mantenham em segredo. Liberem a patente, para que muitos laboratórios no mundo produzam em massa essa vacina. Acho que essa é uma campanha que a gente precisaria, lembrando o grande Albert Sabin, esse grande cientista, esse grande médico, né? O gesto que ele fez em prol da humanidade. Por que não fazermos isso? Por que não sermos solidários nessa descoberta? Seja quem for a Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, China, né? Descobriu uma vacina eficaz, eficiente, vamos quebrar a patente, vamos mostrar como se faz a vacina para todos os laboratórios. E os laboratórios vão produzir isso em massa,
porque isso também vai resolver um problema da humanidade, não vai diminuir os focos de contaminação que vão permanecer, né? Se nós levarmos em conta apenas o aspecto econômico do domínio do conhecimento. Eu acho que o controle da saúde, a saúde da população mundial, é muito mais importante nesse momento. O Adriano está dizendo, vamos ver aqui, um trabalho de orientação com a Agência da Saúde e Assistência Social poderia ser mais eficaz que multar. Eu acho que as duas coisas, né? A multa tem que, talvez, em último caso, uma pessoa reticente, um comerciante que de maneira nenhuma aceita a recomendação pública, aí sim, talvez com menor valor também, mas o trabalho educativo de convencimento é maior. O problema é que a gente tenta convencer, as autoridades dos municípios, dos estados tentam convencer, e o presidente vem dizendo que não é nada disso, que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, jogando contra a saúde da população. Né? Acho que se nós não tivéssemos esse problema, talvez a gente não tivesse uma pessoa com um cargo que tem, fazendo uma campanha contrária, isso incentiva muitas pessoas. Muita gente leva em conta o que ele está falando. Né? Então, mais do que multa, talvez a gente devesse tentar impedir que essa fala prosperasse na cabeça de algumas pessoas no Brasil. Roseli dizendo boa noite, a Cláudia Rodrigues, concordo plenamente, professor Bacarin, com o que foi falado sobre a volta às aulas. Tanto particulares como pública, porque com o crescimento dos casos na nossa cidade seria uma irresponsabilidade muito grande, né? O Zé Ricardo Ferreira aqui está fazendo uma agressão barata, né? Eu não vou colocar, mas eu diria que ele deveria ler um pouco mais sobre o SUS e as verbas que foram destinadas ao SUS. Viu, Zé, depois eu te passo uma informação, com todo respeito a você, o que você não teve comigo, sobre os gastos com o SUS, tá bom? Aliás, entre na briga para a gente acabar com a emenda constitucional 95, que está bloqueando as verbas do SUS. O Ica tá dizendo aqui, está dando boa noite. Oi, Ica, eu ia te chamar agora, você saiu da live, né? Eu ia chegar aqui de novo na Cláudia Rodrigues. Né? Eu ia conversar, o Ica estava pronto para conversar, mas ele saiu nesse momento. Bom, então é essa a situação. Né? Vamos lutando para que a gente enfrente essa doença com competência, com carinho. Né? Às vezes eu fico ouvindo as pessoas, não, vamos voltar a trabalhar, né? Que o desemprego não pode. As pessoas estão se cuidando. Eu tenho recebido, né, dos meus filhos orientações, eles têm me puxado a orelha para eu ficar em casa, para me cuidar, tem mais de 60 anos. E a maior parte das pessoas pensa assim. Tem uns doidos, né, uns inconsequentes que não pensam assim e que tentam influenciar. Vamos voltar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Não sei. Vai ser muito pior, no meu modo de entender. Talvez a gente chegasse aí a superar 200 mil mortes se a gente não tivesse tomando os cuidados. E talvez a gente pudesse ter tomado cuidado um pouco maior. Mas tomamos, né? Ainda bem que os brasileiros e brasileiras tiveram essa capacidade, né, de pensar um pouco mais. Mas, mesmo assim, a situação está muito difícil. Vou aqui acrescentar o Ica. Né? Ica, você trabalha tanto na área da saúde do município, quanto trabalha também com bares e restaurantes, né? Como que você está percebendo
a população, o comportamento da população em relação aos cuidados que deveria tomar diante da Covid-19. Acho que... Pode falar. Está escutando? Estamos escutando. Tranquilo? Estamos escutando. Bom, bacana, enquanto a questão da Covid-19, né, a população, a maioria tem aderido o pedido nosso, a questão de usar máscara, não deixar em estabelecimento o pessoal entrar sem máscara, não atender na porta sem máscara, para evitar esse tipo de desagrado que é a multa, né, é uma multa muito pesada, principalmente nesse momento, né. Nós estamos conseguindo atingir nosso objetivo. Hoje, 11 pessoas foram paradas no centro da cidade, que estavam com a máscara para baixo do nariz e no pescoço, né? Você tem ideia, Ica, deixa eu só perguntar, 11 pessoas, isso não é muito, né? Tinha mais de 200 com máscara, é isso, será? Mas tinha mais gente com máscara e menos gente sem máscara. Eles estavam com a máscara para baixo do nariz, no pescoço, né? Aquela coisa que o pessoal não aguenta. E a gente pediu educadamente que eles colocarem a máscara, pediam para eles evitarem esse tipo de coisa. Se a próxima vez a gente cruzar com essas pessoas, terá que ser lavrada essa multa, né? E é uma multa que vai pesar no bolso das pessoas. Então a gente está pedindo para as pessoas colaborarem com a gente, né? Para evitar esse transtorno. Agora, quanto aos bares e restaurantes, que eu sou o dono do Casbar, né, companheiro? Nós estamos numa situação já muito difícil, porque até agora os bares e restaurantes seriam os últimos a abrir. Aí o pessoal abriu o comércio, aí teve a pandemia, aumentou, fechou, abriu, fechou. E a gente está ficando por último. Só que agora a gente já não consegue mais sustentar o delivery. Por quê? O delivery, muitas pessoas estão fazendo isso em casa e estão postando no Facebook. E as pessoas compram sem saber o procedimento de onde está comprando. Já é um problema sério. Mas a gente não tem como agregar tudo isso, é muito grande, a coisa se torna muito grande. E se a gente não abrir os bares e restaurantes agora, muitos dos nossos companheiros, ontem nós começamos a conversar pelos nossos zap, estão já entrando numa fase muito complicada, porque acabou a ajuda do governo. E só o delivery... Os 600 reais, está dizendo? Os 600 reais de renda emergencial, é isso? Não, é aquela ajuda aos microempresários, funcionários, a gente afastava eles com 100% ou 70%, tá, isso. Só que quem já usou, que no meu caso, eu já usei, a partir agora desse mês, já assumo já todos os gastos, né? E o aluguel a gente conseguiu ir negociando, só que agora chegou uma hora que a proprietária do prédio também, chegou uma hora que ela também se apertou, ela falou, não dá mais para mim ajudar vocês, porque a minha situação também está ficando apertada. Então, tem uma necessidade muito grande a gente abrir os bares para a gente poder recuperar um pouco, para, se acontecer novamente, Deus queira que não, tiver um surto maior, precisar fechar de novo, mas dá para a gente recuperar alguma coisa para a gente se estabilizar um pouco. Está muito difícil só do delivery, porque as pessoas que estão em casa só vão pedir quando já cansaram da sua comida, né? E já está um pouco sem dinheiro para ficar gastando todo final de semana, pedindo comida. Então, já os delivery já estão ficando já bem difíceis. Bom, Ica, você levantou um tema interessantíssimo, viu? Que são a continuidade de algumas políticas para garantir emprego, garantir renda, que entra o caso aí da negociação dos patrões, dos pequenos empresários com seus empregados, né? E entra também a renda emergencial, né? Que está se esgotando. Sim. Então, nós precisamos tentar encontrar alternativas e ter continuidade dessas políticas, casada, quando possível, parece que é o caso de Jaboticabal, já dentro das regras, né, sem desobedecer às normas sanitárias, voltar um pouco à atividade. Eu falei certo quando eu disse que é 40% a lotação que os bares e restaurantes deveriam ter nesse momento? É isso que está autorizado na zona amarela do estado?
É, isso que está autorizado, né? O que eu andei pesquisando em São Paulo, né? Quando autorizou abrir, o pessoal que tiver espaço lá fora pode até acrescentar um pouco mais de mesas, porque no ar livre se torna um pouco menos para se pegar o Covid, mas no estabelecimento fechado, a gente vai ter que ter uma redução, vão ter que se adaptar. Porque no meu caso, eu tenho 20 mesas lá dentro, vou ter que trabalhar no máximo com 12 mesas para dar o espaço suficiente para cada um, né? E lá fora eu tenho um espaço um pouco maior, onde vou poder colocar um pouco mais de mesa para poder atingir o objetivo e segurar a situação, senão a gente também vai ter que dispensar muitos funcionários. Eu tenho 14 funcionários que estão parados, que eram pessoas que trabalhavam só o final de semana, né? E então eu tenho que fazer rodízio. Se caso não tiver umas condições maiores, eu vou ter que fazer rodízio para que eles possam voltar a ganhar um pouco, né? Eles estão todos desesperados, estão me ligando todo dia, perguntando. Eu não tenho mais nem resposta para falar para eles. Para gente, eu não sei o que eu falo para vocês. Tá bom. Bom, então, olha como nós precisamos encontrar alternativas com muito respeito às orientações da área da saúde, mas, de fato, para garantir renda para os trabalhadores nesse país. E nesse setor, e que ontem eu passei um dado, no setor de... O nome técnico, viu? É alojamento e refeições, ou alimentação. Os hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes. Neste segmento, nesse ramo, embora essas compensações, essas políticas que foram adotadas, já houve uma diminuição de 25% do emprego em relação ao ano passado. Foi um dos setores mais atingidos pela economia. Então, seria interessante que isso fosse sendo voltando ao normal, garantindo mais ocupação, garantindo mais renda. Né? Essa semana, 2 semanas, eu acho, uma semana, eu fui até a casa da minha filha, numa cidade distante, e eu vi na estrada alguns restaurantes funcionando já. Mas funcionando assim, com uma lotação menor, com o número de mesas menor, né? E o pessoal seguindo as regras. Eu acho que, desde que seja algo pactuado, algo bem pensado, a maior parte dos brasileiros, das brasileiras, vai estar seguindo as regras. Às vezes tem um exagero ou outro, né? Que tem que ser tolhido, coibido, mas as pessoas estão a fim de ouvir os médicos, ouvir as recomendações, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em garantir mais ocupação, mais renda no Brasil. Seja via políticas públicas, que tem que continuar existindo, né? Seja uma retomada adaptada da economia. Não vão retomar a plena bomba. Não vai acontecer isso esse ano, mas já podia retomar. E que eu agradeço a sua participação, enriqueceu muito essa live e a sua preocupação com os seus funcionários, com os seus 14 trabalhadores. Certamente é uma preocupação de muito pequeno comerciante, muito pequeno empresário da cidade de Jaboticabal. Bom, gente, já passaram... destacar aqui também a presença do Ricardo Ravásio, da Kelly, né? Kelly Martins Ribeiro, muita gente participando, muito obrigado, e vamos continuar discutindo com capacidade de diálogo, com capacidade de discussão, né? Para que a gente procure, no Brasil, Jaboticabal, passar por esse problema tão duro, com menor número de mortes, com menor número de pessoas atingidas, né? E tendo um espírito no final dessa pandemia de que a gente foi solidário, de que a gente não ficou fazendo picuinha, fazendo disputa política de baixo nível. Vamos pensar maior, vamos pensar, ter espírito mais construtivo e mais solidário nesse momento. Boa noite para vocês, até uma próxima.